Os embargos de declaração, eles são um recurso que você tem que usar para buscar esclarecimentos de uma decisão. Esclarecimentos a respeito de um ponto específico, ou você quer apontar um erro material que você viu nessa decisão e que ele precisa ser corrigido. É importante ter em mente que quando você entra com embargo de declaração, a tua ideia não é mudar o julgado, não é reformar o julgado. Você busca esclarecer o julgado. Você busca esclarecer uma ambiguidade. Esse julgado, ele tem palavras que dão um duplo sentido. Você leu e não dá para saber bem o que está querendo dizer aquilo. Parece uma coisa, mas também pode parecer outra. O julgado, ele está um pouco obscuro. Ele tem termos que são muito complexos. Alguns termos, eles estão incoerentes entre si. Você pode também entrar com embargo de declaração para esclarecer essa obscuridade. Ou ele tem uma contradição. E esta contradição é especialmente dentro do julgado. Então, em um parágrafo, o juiz fala lá, menciona, por exemplo, um tráfico internacional de drogas. Vamos supor que é uma sentença criminal. E no outro, ele fala de tráfico de drogas nacional. Opa, tem uma contradição aqui. É internacional ou é nacional? Ou ele menciona um crime de um artigo e condena por outro. Isso é contradição dentro do próprio julgado. Cabe embargos de declaração. E você também vai entrar no caso de uma omissão. O que é uma omissão, doutora Sandra? O que é uma omissão, doutor José? Omissão é aquilo que não foi julgado. Foi feita uma solicitação específica ou de condenação pelo Ministério Público, e é claro que o recurso não vai ser seu, ou você alegou uma tese de defesa e essa tese não foi abordada. Neste caso, houve uma omissão e vai ser passível, então, embargos de declaração. E os embargos de declaração, eles são importantíssimos para vocês por conta de uma coisa chamada pré-questionamento, que depois você não consegue seguir com o teu recurso especial ou com o teu recurso extraordinário, porque não teve o quê? Pré-questionamento. O que é pré-questionamento, pessoal? Pré-questionamento, na verdade, ele é nada mais, nada menos que a materialização de um princípio que a gente aprende lá na faculdade, lá nos nossos primeiros dias de aula. O princípio do duplo grau de jurisdição. Não dá para haver uma supressão de instância. O tribunal não pode julgar algo que o juiz não julgou. O tribunal não pode passar por cima do juiz de primeiro grau. O STJ não julga algo que não foi pré-questionado, pelo menos, no juízo inicial e no tribunal. O Supremo não supre uma instância. Por isso que muitas vezes vocês vão entrar, por exemplo, com um recurso e o tribunal, ao invés, ou um agravo, ou um recurso especial, um recurso extraordinário, e ao invés do tribunal ou da corte julgar, ele devolve para o juiz de primeiro grau decidir. Por quê? Porque tem que respeitar o duplo grau de jurisdição. Tem que ter, não pode ter uma supressão de instância. Então, o embargo de declaração, especialmente quando você vai interpô-lo com relação à omissão, ele vai vir diretamente vinculado ao teu pensamento já futuro. Está pensando em interpor futuros recursos? Já entra com embargo de declaração, porque se você vai recorrendo e deixando aquela omissão, vai chegar lá no STJ, especialmente, que é a nossa grande mãe aqui de julgamento de recursos na execução penal, e vai faltar pré-questionamento. E qual é o prazo para você interpor um embargo de declaração? É um prazinho bem curtinho. São 2 dias só. 2 dias a contar da intimação da decisão que você quer questionar. E você vai entrar com recurso com embargo de declaração de qualquer decisão? Não, você vai entrar com qualquer coisa que foi despachada ali na execução penal? Não. Você vai entrar com embargo de declaração com relação a decisões, conteúdos decisórios.
Professora, como eu sei quando é um despacho, quando é uma decisão? O despacho, ele só impulsiona, ele não decide nada. Quando tem uma decisão que você pergunta pode ou não pode, e o juiz diz que sim ou que não, e você pede livramento condicional, e o juiz diz defiro ou indefiro, é decisão. Se ele manda juntar um documento que está faltando, é só um despacho. Ele ainda não decidiu o seu pedido. Se o juiz dá a soma da pena, dá a unificação, é uma decisão. Concede ou não concede uma progressão de regime, uma remissão, é uma decisão. Se só manda oficiar, manda juntar uma informação, manda consultar o diretor do presídio, é só um despacho. E esse despacho não é cabível de embargo de declaração. O que é passível de embargo de declaração são as decisões interlocutórias. E agora, uma coisa bem importante que a gente tem que abordar em termos de execução penal é a forma de contagem de prazo, porque isto é essencial para você que atua na execução penal. A contagem de prazo na execução penal, ela não vai seguir a regra do artigo 219 do CPC. Ela não tem a contagem de prazo só em dias úteis. Ela vai ser uma contagem de prazo em dias corridos, seguindo a regra do artigo 798 do CPP, que vai dizer o quê? Que todos os prazos eles correm em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo em férias, domingo ou feriado. Essa é uma posição pacífica no STJ, que os prazos em matéria processual penal são corridos, não se aplica ali a regra do 219 do CPC. E aí você também tem que se atentar para quem tem prazo em dobro na execução penal. E quem é que tem prazo em dobro na execução penal? A Defensoria Pública, os escritórios de assistência jurídica das faculdades públicas. Defensor dativo não tem prazo em dobro. Então, tome muito cuidado quando vocês estiverem atuando como defensores dativos nos processos. E se você interpõe embargo de declaração, ele suspende o efeito daquela execução? Não suspende, doutora Sandra, não suspende. O embargo de declaração, ele interrompe, doutora Ceci, doutora da Guia, ele interrompe apenas o prazo ele zera a contagem do prazo para o agravo em execução, mas ele não suspende o efeito da decisão contra a qual você recorreu.